Gente, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Que a graça de Yeshua resplandeça continuamente no vosso coração. E que a paz do Eterno, que excede todo entendimento, possa te dar refrigério, te conceder saúde e longevidade de vida. Gente, eu queria compartilhar com vocês algo extremamente importante. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Salmo 125 diz: Aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião que não pode ser abalado. O texto diz: não pode ser abalado. E é notório, é muito fácil, é comum você encontrar nas rodas de irmãos, de amigos, pessoas que estão abaladas, que estão amedrontadas, aterrorizadas. Sua perspectiva foi ofuscada, elas estão com medo de tantas coisas. Agora, eu pergunto, o que está acontecendo de errado com essas pessoas? Porque a Bíblia diz que não pode ser abalado. E por que elas estão abaladas? Então vamos lá. Nós precisamos entender duas coisas neste texto. Primeiro, a palavra confiança, que é a palavra beterrar, significa o ato de acreditar, de confiar em alguém. Confiança, gente, não é algo que se dá, é algo que se conquista baseado em fatos e evidências. Vou dar um exemplo. Quando você vai num banco pedir um financiamento, o banco não te financia um dinheiro baseado nas suas palavras, na tua necessidade ou porque simpatizou com você. Não. O banco quer alguma garantia que ele pode acreditar em você e que você vai honrar a sua parte, seu compromisso, sua responsabilidade diante do banco. Então o banco vai consultar o seu nome, vai ver as suas economias, ele vai consultar a sua renda. Então, baseado no seu nome, na sua renda, aí o banco decide ou não. Não é você que decide pelo banco. O banco decide ou não confiar em você. Com Deus é a mesma coisa. Deus, em toda a Bíblia, fez prodígios de maravilhas, deu a sua palavra, tem feito cada dia mais coisas extraordinárias. Então, evidências, nós temos o suficiente para acreditar que nosso Deus é capaz. Ele abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão, ele enviou as 10 pragas no Egito, fez tantas coisas maravilhosas. Ele entregou Jesus, Yeshua, para morrer por todos nós, ressuscitou ele dos mortos e nos deu a vitória. Então, há bastante evidências para acreditar em Deus. Tanto que a palavra confiança é a palavra beterrar, do hebraico, que significa o ato de acreditar em alguém. Mas o texto diz, e aqui eu acho que gera muita confusão, diz que as pessoas que acreditam em Deus não podem ser abaladas. E aí? Como que eu aplico isso corretamente na minha vida? De fato, e é possível você ter uma maior tranquilidade quando você sabe de onde está operando. E esse é um grande problema nas igrejas. As pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs, não sabem exatamente de onde elas operam a vossa fé. Satanás, ele tem lutado de todas as formas para nos fazer viver de forma horizontal e não vertical. Olhar para os lados, para os acontecimentos, para a circunstância, para o momento. Isso me faz se sentir cada vez mais perturbado e abalado. A minha confiança ela é comprimida cada vez mais, ela é usurpada por todos os problemas ao meu lado. Porém, a palavra que você precisa entender neste texto, quando o Espírito Santo inspirou o salmista ao dizer que não pode ser abalado, a palavra molte é a palavra que traz o sentido de ser derrubado, ser removido. Tanto que a palavra multar, que significa tornar-se pobre, estar deprimido, que é a raiz da palavra multe, ela traz a ideia de que se você acredita em Deus, baseado nas evidências que a Bíblia relata, se você confia em Deus baseado nas evidências que a palavra de Deus nos dá, mesmo em dias de indecisões, de medo, de angústia, de pesar, a sua confiança em Deus não poderá ser removida.
Simplificando, o que o Espírito Santo está dizendo quando ele usou o termo molde é que nada, absolutamente nada, nenhuma circunstância, nenhuma tragédia, nada, absolutamente nada pode remover a sua confiança em Deus. Deus está nos dando esta garantia. Mas como que eu posso fortalecer essa ideia, edificar ainda mais essa ideia e ter a certeza que de fato isso não pode remover a minha confiança em Deus, a minha esperança em Deus, no Senhor? Você precisa entender da onde você está operando. Você está operando a partir do trono da graça, do trono de Deus. É a partir do trono de Deus que você opera, que a sua vida é conduzida. Quando você olha para Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. Percebe que a graça é uma provisão. E o texto continua dizendo, e o dom da justiça. Então você recebe a provisão da graça, o dom da justiça, que é a posição correta diante de Deus. Só que aqui tem a parte diz que estas pessoas, diz, reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. O termo reinarão em vida significa reinar a partir de uma base. Que base é essa? Jesus de Nazaré. Jesus é a nossa base. Jesus é o centro de onde tudo se inicia, onde tudo se concretiza, onde tudo se realiza, onde tudo é possível, onde tudo acontece. Então, quando eu passo a operar a partir desta base, eu começo a reinar em vida a partir desta base, nada pode remover a minha confiança em Deus. Por quê? Porque é a partir desta base que eu estou operando. Tanto que o termo reinarão é a palavra grega basilio. Esta palavra significa ser rei, exercer poder real, é reinar, exercer maior influência. Vamos lá. É ser rei, é exercer poder real. Se você vai reinar em vida, significa dizer que Deus te fez rei. E rei governa por meio da sua palavra. Neste caso, você exerce o poder real, influência maior através da palavra de Deus que flui através de você. Você reina através de uma base. Você reinará em vida a partir de uma base. Que base é essa? Yeshua, Jesus de Nazaré. Então a palavra basileio significa ser rei, exercer poder real, reinar, exercer maior influência. É possível quando eu passo a reinar a partir de uma base. Talvez você esteja, se perguntando, como entender isso melhor? Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz, e nos fizeste para nosso Deus reis e sacerdotes. E nós reinaremos sobre a terra. A palavra fizeste é a palavra poieio do grego, significa ser os autores de, ou seja, alguém que produziu algo, alguém que fez de algo algo. Então, neste caso, quem foi os autores? Quem nos constituiu reis e sacerdotes? Deus, Jesus, Yeshua. Foi ele quem nos constituiu reis e sacerdotes. Então, nós precisamos ter a ideia correta de onde nós estamos operando. Nós estamos operando a partir do trono da graça, do trono da glória de Deus.
Gente, reis governam pelo poder da palavra. Eclesiastes capítulo 8, versículo 4 diz: porque a palavra do rei tem poder. É por isso que um rei não pode falar qualquer coisa, porque há poder nas suas palavras. Quando você numa roda de amigos diz que a situação está ruim, que a situação vai piorar e que a situação é cada dia mais catastrófica, isso vai acontecer porque há poder na palavra do rei. Quando o rei dá a sua palavra, todo o reinado trabalha para cumprir a palavra do rei. Então, quando você diz uma palavra negativa, ela vai se cumprir. Você liberou fé no reino errado. Então, quando você diz uma palavra negativa, você está dando legalidade ao reino de Satanás para operar sobre a tua palavra, sobre uma palavra real, sobre uma palavra de um rei. Então, quando o texto diz que os que confiam no Senhor não podem ser abalados, assim como o Monte Sião não pode ser abalado, é a partir do conhecimento que você tem de onde você está reinando, de qual base a tua vida acontece, de qual base a tua vida está pautada. O Senhor está dizendo que nada, mas nenhuma situação, nenhum momento, nenhuma circunstância pode abalar a tua confiança em Deus quando você tem conhecimento de onde, a partir de onde você está reinando, porque o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz que nós que recebemos a provisão da graça e o dom da justiça, reinaremos em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Nós reinaremos em vida a partir de uma base. Esta base é Yeshua, esta base é Jesus de Nazaré. Então, quando eu passo a reinar a partir desta base, porque nesta base, nessa esfera espiritual de onde tudo, onde minha vida acontece, não há impossibilidades, não há impossíveis. É o mundo espiritual regendo o mundo material. Este é o grande problema, que você está vivendo horizontalmente e não verticalmente. Então, quando se vive horizontalmente, que é o mundo terreno, você não tem poder nenhum. Você não tem influência nenhuma, a tua palavra não tem força, não tem poder. Mas quando você opera a partir do reino espiritual, da base, que é Jesus de Nazaré, há poder nas tuas palavras. O Senhor nos fez reis, tanto que a palavra basileio, reinarão, significa ser rei, ser governante de uma província, ser governante sobre a terra a partir de uma base. Você é um representante legal de Deus, você é um embaixador de Cristo, você fala em nome de um rei, de um reino. É o reino de Deus influenciando a terra através de tua vida. E é por isso que você não pode ser abalado. Por quê? Porque de onde você reina, nenhum acontecimento terreno pode influenciar. Não tem poder. É o contrário. O reino espiritual tem poder sobre o reino material. Então, é por isso que o salmista diz: nada, absolutamente nada, os que confiam em Deus, os que acreditam em Deus, podem ser abalados. Esta é a confiança que nós temos em Deus. Eu espero que você seja ajuizado. Pare de ser louco e acredite no Deus que tu serve. Conheça o Deus que tu serve. Certamente você viverá melhor. Que Yeshua, o Senhor, nos dê graça. Fique com Deus. Amém.